Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui para gravar o vídeo da 9ª aula do segundo trimestre da nossa lição dominical, que tem por título o mistério da unidade revelada. Nós vamos fazer uma oração para iniciar o nosso vídeo. Querido Deus, amado Pai, te damos graças a Deus porque estamos na Tua presença para, Senhor amado, gravar esse vídeo concernente a esta lição dominical. Nós pedimos, Senhor amado, a Tua graça e a Tua bênção em nossa vida. E pedimos, abençoa os alunos que venham compreender o valor desta lição. Eu te peço, abençoa todos os irmãos, nos dá graça em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, como nós falamos, nós estamos na 9ª lição dominical do segundo trimestre do ano de 2020. Por conta da situação que nós estamos passando, nós estamos gravando o vídeo. Por enquanto, nós ainda não temos aula com os alunos presentes. A lição, o título da nossa lição é O Mistério da Unidade Revelado. A verdade prática da lição diz assim: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. E o texto áureo nos diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 3, versículo de número 5. A nossa leitura em classe está registrada na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Nós vamos ler. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dado. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja reconhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós que são a vossa glória. Amém. Meus queridos irmãos, nesta noite nós vamos meditar alguns minutos sobre este assunto maravilhoso que nós já falamos o título, o mistério da unidade
revelado. Nós, no decorrer da lição, nós vamos entender o que é mistério e também o que é unidade. A verdade prática diz que Deus revelou um mistério que esteve oculto desde os séculos, aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Então, como nós dissemos, nós vamos entender o que é mistério. A palavra mistério, no original grego, vem de uma palavra mysterion, a palavra que significa segredo, ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Efésios 3:3. O texto áureo diz que o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Então entendemos que o primeiro objetivo da lição nos diz que o primeiro objetivo é explicar o oculto de que os judeus e gentios seriam o povo integrante de um mesmo corpo. Este mistério ou este segredo estava com Deus. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, ou seja, Jesus Cristo, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado quando Pedro escreveu a sua carta. Diz que ele foi manifestado naqueles dias, que este mistério ou este segredo que Deus já tinha preparado para a salvação da humanidade. Nos diz aqui que, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual foi, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Pedro estava falando sobre a salvação que há em Cristo Jesus. E este mistério fala sobre a salvação dos judeus, ou melhor, dos gentios, porque até Jesus inaugurar a sua igreja, ou melhor, até Jesus dar sua vida para resgatar a humanidade, esse mistério estava oculto. Para os judeus, só os descendentes de Abraão segundo a carne, que teriam direito ao contato com Deus e a salvação. Segundo objetivo, expor como e quando Deus revelou mistérios aos apóstolos e aos profetas. E o terceiro objetivo é que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Como nós sabemos desde a primeira lição, que é a Epístola aos Efésios, se refere a Cristo e a sua igreja. Então, nós vamos meditar alguns minutos sobre este assunto, sobre o assunto mistério e o mistério da unidade, que foi revelado nos últimos tempos. A introdução nos diz que Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação que esteve em oculto. Isto é, nós sabemos que os profetas do Velho Testamento já profetizavam sobre Jesus como a luz para os gentios. Porém, até aqueles momentos, este mistério estava, esse segredo estava escondido, ou oculto em Deus, porque a Bíblia diz que as coisas reveladas são para os homens, mas as ocultas
está com Deus. Deuteronômio 29 e versículo 29. Quando Deus chamou Abraão, a Bíblia diz que no capítulo 12 de Gênesis, versículo 3, que Deus disse para Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nesta palavra que Deus falou a Abraão, Deus já estava anunciando o Evangelho a Abraão. O primeiro tópico da lição diz: o mistério que esteve oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam ser os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Isso é, Deus revelou no tempo oportuno. Primeiro, o subtópico diz conceito bíblico de mistério. Do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns ou poucos iniciados possam compreender, como ensinava os adeptos do falso misticismo. E até hoje tem isso. Pelo quê? Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. 1 Timóteo 2, versículo 4 diz que Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Subtópico 2, desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde as outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado, como agora. Quer dizer, apesar dos profetas ter profetizado, tem alguns versículos bíblicos que apontam Jesus Cristo como luz para os gentios, conserto para Israel, para o povo de Israel e luz para os gentios, porém, esse mistério ainda estava oculto. Porém, nessa época, depois que Jesus fez o sacrifício, ressuscitou, foi revelado aos apóstolos e profetas do Novo Testamento. O mistério e os profetas da Antiga Aliança, os escritores do Antigo Testamento, não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas, mas porém, eles não tinham o conhecimento que os apóstolos e os profetas do Novo Testamento receberam. Está registrado em Gênesis 12, 3, que nós já falamos, Gênesis 22 e 18, Isaías 11, 10, Isaías 49 e 6. Nós vamos até ler esse versículo de Isaías 49, versículo 6, para entender que os profetas do Antigo Testamento falaram, mas realmente eles falavam um mistério. Nem mesmo eles compreendiam o que iria acontecer no Novo Testamento. Isaías 49 e 6, assim, disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornar a trazer os guardados de Israel, e também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então o profeta aqui diz que Jesus veio para um concerto entre Israel e Deus, para restaurar, para buscar os guardados de Israel, porque realmente na época que Jesus nasceu, Israel tinha passado por
uma dispersão que chama-se diáspora, que os judeus foram espalhados no mundo de então, e Jesus veio para anunciar um reino, não um reino terrestre, porém um reino espiritual. E também o profeta diz que Deus deu Jesus como luz para os gentios. O que esses profetas não sabiam era como isso ia acontecer. É um mistério que só foi desvendado, foi revelado após Jesus morrer e ressuscitar. Que esses profetas não sabiam como isso iria acontecer, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Jesus Cristo, que os judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, isto é, a igreja, um mistério que esteve oculto, porque nas lições passadas, 15 dias atrás, nós tivemos uma lição que o pastor Daniel comentou sobre o assunto que Jesus é a nossa paz, que ele derrubou a parede de separação, que de um só povo, ou melhor, dos dois povos, ele fez um só povo, isto é, isso fala da unidade. O que é unidade? Nós falamos já um pouco do mistério, e agora nós vamos falar o que é unidade. Unidade é o quê? É ato ou efeito de unir um povo que pensa, que tem o mesmo pensamento, que tem o mesmo objetivo. E Efésios 2, versículo 14, diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Nós, na lição de 15 dias atrás, aprendemos que no templo de Jerusalém tinha um espaço para os judeus e tinha um espaço dos gentios, tinha uma parede de separação que os gentios não podiam passar. Então, eles tinham que ficar numa área restrita, mas com a morte de Jesus Cristo, Paulo diz que ele derrubou uma parede de separação e dos dois povos, isso é, judeus e gentios, ele fez um só povo. Então, unidade é isso. Unidade não é a ideia que hoje muitas pessoas no mundo têm, de que pensar que todas as religiões chegam a Deus, né? Que basta falar em Deus. Não é isso. Isso aí se chama ecumenismo. Mas Jesus veio unir o povo em um só propósito. E o caminho não é a religião, mas sim Jesus Cristo, pois ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós vamos agora passar para o tópico de número 2. Pois bem, meus irmãos, agora nós vamos falar sobre o segundo tópico, que tem por título: o mistério revelado no Novo Testamento, o plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo. É a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e profetas. O primeiro subtópico de revelado aos apóstolos e profetas, segundo subtópico, o mistério oculto revelado, e o terceiro subtópico, a magnitude do mistério. Muito bem. Tópico 2, subtópico 1, diz revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro e processo de sua vocação, como lhe foi este mistério manifestado por revelação. Nós entendemos que
no início da carta, Paulo diz que ele deixa claro que não recebeu o seu apostolado de homem algum, quer dizer, ele teve uma chamada direta de Jesus Cristo, que a doutrina que ele ensinava não aprendeu de nenhum homem. Efésios 1 e 11, quer dizer, Paulo recebia diretamente a revelação do Senhor Jesus, e que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum. Gálatas, capítulo 1, e versículo 16, ele diz, quando ele fala na epístola aos Gálatas, a passagem Paulo deixa claro que não recebeu o seu apostolado de homem algum, Gálatas 1 e o versículo 1, que ele não aprendeu de homem algum. Isso não quer dizer que Paulo não teve alguém que conduziu ele, como foi Barnabé, né? Mas ele foi um homem que, após ser chamado, não quer dizer que Paulo já foi chamado, no outro dia começou a pregar. Ele teve alguém que lhe ajudou, e também ele diz nessa epístola que ele foi ficou 3 anos na Arábia, ele ficou recebendo revelação do Senhor. Ele não foi, já no outro dia começou a pregar. Depois ele diz que significa dizer que a chamada e a doutrina e a comissão que foram divinamente confiada pela revelação de Jesus Cristo, Gálatas 1 e versículo 12. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito Santo a ele e aos demais apóstolos e profetas. Está registrado em Atos, capítulo 11, versículo 4, e depois o versículo 17 e o 27. Ele ainda indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio de raciocínio intelectual. Isso quer dizer, ninguém poderia entender por meio de filosofia, ou porque era uma pessoa cheio, como diz hoje muita gente, iluminado, cheio de muita sabedoria intelectual. Não, ele recebeu revelação do Senhor. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio de revelação divina e não por meio de sabedoria humana. Ele disse aos 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, quando ele foi lá em Corinto, foi ter com o povo de Corinto, que ele fundou a igreja, ele não foi com palavra persuasiva, quer dizer, ele não foi com filosofia não, mas ele mostrou Jesus Cristo, ele mostrou a salvação em Jesus Cristo, o mistério oculto revelado. Em termos geral, o mistério revelado é a igreja, isso é, a igreja é chamada de mistério. A igreja foi um segredo oculto por muitos anos. Deus teve as várias dispensações e a igreja está vivendo na 6ª dispensação, que é a dispensação da graça, que nós aprendemos lições passadas, que nós somos salvos pela graça, e não é por meio, e é por meio da fé. Não vem de nós, não é porque nós fazemos alguma coisa, é porque nós recebemos a graça de Jesus Cristo para crer nele. Essa revelação começa pela declaração que o Pai idealizou tudo, desde sempre. A ideia, nós aprendemos também em outra lição, que tudo partiu de Deus e prossegue com a execução da obra de Cristo, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. Isto é, a igreja é composta, como Jesus derrubou a parede, então dos 2 homens ele formou um homem só, ou seja, um povo só, um povo que precisa pensar o mesmo, precisa falar a mesma coisa, precisa que crer no mesmo Deus,
E a comunicação desta verdade aos santos apóstolos e os profetas. Efésios 3, versículo 3 e versículo 5. Por fim, o anunciou desde as dádivas do mistério revelado, recai sobre a responsabilidade da igreja, isso é, ele diz que a igreja, que é pela igreja, que é conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Isto é a igreja que proclama as muitas formas de Deus agir. E aqui ele diz que é conhecida dos principados e potestades nos céus, quer dizer, os seres angelicais e os anjos conhecem através da igreja. Por fim, o anúncio dessa dádiva do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Efésios 3 e 10 significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério. É por isso que Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, quando ele fala sobre as armaduras de Deus, no versículo 18 ao 20, capítulo 6, versículo 18 ao 20, ele diz para que? Ele diz, orando em todo o tempo, por todos os santos, e por mim, para que no abrir da minha boca seja me dada a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Então o Evangelho é mistério, o Evangelho não é filosofia humana, o Evangelho não é coisa que o homem fica aprendendo para falar, não, é necessário estudar, sim, mas estudar a Bíblia. O que passar dos assuntos bíblicos é anátema, não adianta o homem querer fazer mecanismo para ganhar outro. Não, é necessário falar do mistério do Evangelho. Sobre o tópico 3, a magnitude do mistério. O mistério, outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoa e etnia ou classe social, mas em Cristo e por Cristo todos são um, particularmente, todos são um e participantes da mesma promessa. Em Efésios, ou melhor, em Gálatas 3, versículo 28, Paulo diz que não há gregos, nem judeus, nem macho e nem fêmea, mas nem servo nem livre. Todos, porque todos vós são um em Cristo. Quer dizer, a igreja não pode fazer distinção de raça e etnia, de cor, de posição social, intelectual, mas aqueles que se chegam a Cristo recebem essa dádiva de ser um em Cristo. Efésios 3 e 6 diz que no versículo 5 diz, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são herdeiros de um mesmo corpo, participantes da promessa em Jesus Cristo, pelo Evangelho. E diz-nos, continua dizendo aqui, até que alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender o mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Atos, capítulo 11, versículo 4 ao 17. Este mistério, ora, revelado, deve ser propagado aos homens conforme planejava Deus desde o princípio. Desde o princípio, Deus criou o povo. Claro, Deus chamou Abraão, para de Abraão fazer uma família, de Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Esaú. Jacó foi escolhido para dar continuidade a esta família espiritual.
e Jacó gerou seus filhos, 12 patriarcas e assim por diante, e foi formada a nação israelita, que desta nação foi chamada para abençoar toda a humanidade, porque dela nasceria Jesus Cristo, que veio derrubar a parede de separação entre os judeus e os gentios. O tópico 3 nós não dá tempo nós comentamos, mas nos fala aqui sobre o mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano de execução na plenitude dos tempos. Isto é, Jesus veio, nasceu na plenitude do tempo certo, na plenitude dos tempos. O subtópico 1 diz as riquezas insondáveis de Cristo. Subtópico 2 diz o eterno propósito em Cristo. E o subtópico 3, o plano divinamente pré-estabelecido. Isto é, Deus estabeleceu tudo, programou tudo, preparou tudo, usou vários homens e por fim veio seu filho, nascido na plenitude do tempo, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Que Deus nos abençoe, para que nós possamos entender este mistério, que Deus preparou tudo. Deus teve a paciência de tolerar um povo muitos anos, mas deste povo nasceu o Filho de Deus, que veio na plenitude dos tempos. Deus enviou na hora certa, nascido sob a lei, isto é, Jesus nasceu na dispensação da lei, para remir, para resgatar todos aqueles que estavam debaixo da lei, a fim de nós recebermos a adoção de filhos. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam assistir o nosso vídeo, comente, compartilhe, faça a pergunta. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos orar para terminar. Altíssimo Deus, querido Pai, eu te dou graça, Pai, por estes momentos. Te peço, abençoe teus filhos, tuas filhas, os alunos, abençoa os professores desta escola, abençoa todos os teus filhos, em nome de Jesus. Agora os irmãos estendam as suas mãos e curve a cabeça. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, e todos digam amém.